Fala pessoal, bora para mais um papo aqui do RH Summit. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre carreira e como construir a nossa marca pessoal. Falando um pouquinho da diferença entre personal branding e employer branding. A maioria de vocês está muito focados em trabalhar employer branding, marca empregadora da empresa, e acaba esquecendo de trabalhar a sua marca pessoal como profissional de RH. Para isso eu trouxe a Lua, que é uma super convidada, que super manja desse tema, e a gente vai debater um pouquinho, trazer alguns paralelos entre os dois, e ela vai dar algumas dicas para você que quer construir uma marca potente como profissional mesmo. Lu, é um prazer ter você aqui com a gente. Como é que você tá? Estou muito bem, muito honrada de estar aqui com você. Sempre tive aquela vontade de trabalhar com você, então estou me sentindo super acolhida e é uma honra estar aqui na transformação digital com vocês no RH Summit. Então vamos lá, começando do começo, trazendo aí, na prática, o que que é employer branding e qual a diferença dele para o personal branding? Perfeito. Bom, o employer branding é basicamente todas as ações pensando em desenvolvimento da cultura da empresa, também da marca empregadora em si. Então, como que a gente faz ações para poder atrair talentos e também, né, pensar em como que a gente pode trazer uma imagem, né, tanto midiática quanto interna na cultura, para poder também, né, manter esses talentos dentro da empresa e, paralelamente, também trazer talentos qualificados, que é uma grande dificuldade. Então, se a gente usa do employer branding para poder desenvolver isso, a gente consegue também economizar custos, Uhum. né? Porque a empresa vai estar já estruturada através desses todos movimentos, e aí é muito mais fácil você encontrar esses talentos, porque esses talentos já sabem que essa empresa tem uma cultura que se alinha com essas pessoas. E aí a marca pessoal é basicamente ações que a gente faz para poder desenvolver nós como pessoas profissionais. Então, a partir disso, a gente pode entender que não se trata apenas de uma ação de se projetar Uhum. online, né? A gente pode desenvolver o nosso personal branding ou nossa marca pessoal, que é a mesma coisa, através da nossa expressão. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de me maquiar, eu gosto muito de moda, então trago todo o fashion e, paralelamente, posso ir em eventos, conhecer pessoas. E, paralelamente, como que a gente pode desenvolver isso? Comunicação, Uhum. né? Networking, e principalmente ser uma pessoa autêntica, né? Porque a autenticidade faz com que qualquer pessoa se identifique com a gente, pois a gente não está criando um personagem acerca da gente, a gente está sendo, né, nossa melhor versão, e eu acredito que a marca pessoal é algo que leva a gente a longo prazo, né, desenvolver uma carreira muito mais possível, pois mais pessoas conhecem a gente, né? E aí, Lu, agora explicamos os conceitos dos dois, como que eles se conversam, como que um colabora com o outro agora? Perfeito. Bom, personal branding e employer branding conversam muito, primeiramente porque a pessoa que está desenvolvendo a sua marca pessoal faz com que a empresa tenha maior desenvolvimento cultural, né? Então, as pessoas que estão dentro da empresa estão divulgando e estão mostrando movimentos, né, que fazem com que essa empresa tenha uma reputação mais desenvolvida. A comunicação interna também pode ser mais engajada a partir de pessoas que desenvolvem a sua marca pessoal. Também acredito que, ao mesmo tempo em que a marca empregadora desenvolve, né, a pessoa como profissional, também isso comunica Uhum. com o social, né? Então, a pessoa pode utilizar das mídias sociais para reforçar a marca empregadora da empresa, a pessoa pode desenvolver também ações internas, né, pensando no Uhum. engajamento, e isso faz com que desenvolva a marca pessoal. Por quê? Muito importante a gente ser conhecido ali dentro do ambiente. Muitas vezes a gente não conhece as pessoas que trabalham diretamente com a gente ou Uhum. indiretamente, né? Então, eu acredito que isso faz com que a pessoa se empodere e traga uma nova visão para a empresa, né? E isso não se trata apenas. Eu vou sempre reforçar que a questão da marca pessoal, ela não está só no âmbito Uhum. online, porque a gente
a gente caminha, a gente circula e a gente com certeza vai falar do nosso âmbito social, em qualquer lugar, né? Quando a gente está conversando com amigos, a gente com certeza vai trocar sobre as nossas experiências, então dialogam super. E eu gosto super de trazer o paralelo que você falou de não é um personagem, porque não adianta, você vai criar um lindo personagem na internet, as pessoas vão te ver pessoalmente, num evento, vai conversar com alguém, vai falar: nossa, quem de nós nunca vou conhecer alguém? Será que é daquele mesmo jeito que eu tô vendo nas redes? Graças a Deus, a maioria das pessoas que eu conheci, eu tive a surpresa positiva. Mas tem gente que tem. Então não adianta você criar um personagem, nossa, imitar alguém, que é o que eu. Ai, fulano dá certo porque ele tem X mil seguidores. Não é você, não adianta, não vai funcionar. E aí a gente traz um paralelo também de um nomezinho que todo mundo tem. Não adianta falar, ai, não tem. Todo mundo tem síndrome do impostor. Que é a síndrome do impostor? Quando você olha, não sou tão bom naquilo que eu faço, eu não sou tão interessante, eu não sou tão legal, meu conteúdo também não é tão legal. Como que a gente se livra dessa síndrome do impostor para aí conseguir construir a marca pessoal da gente? Bom, Léo, eu acredito que tudo tá dentro da gente, então a primeira coisa que a gente tem que pensar é em autoconhecimento. Uhum, Quais são os meus gostos, quais são as coisas que não me fazem bem, separar, né, essas coisas, como eu posso me encontrar no meu próprio espelho, desenvolver a minha autenticidade. Por quê? Ser uma pessoa autêntica faz com que não exista esse lugar de ser uma pessoa presencialmente e ser uma pessoa online. Paralelamente, ninguém sustenta um personagem, né? Então, nada melhor que aceitar quem nós somos, nossas limitações e nossas qualidades, sem a gente ter pressão sobre as coisas que a gente precisa desenvolver. Então, eu acredito que começa justamente por a gente reconhecer as nossas qualidades, reconhecer que a gente pode compartilhar conhecimento, que a gente pode trocar com as pessoas que a gente admira, porque hoje eu tenho uma marca pessoal estabelecida justamente por ser a mesma pessoa que eu sou uhum, online, incondicionalmente, e todo mundo tem essa visão sobre mim. Porque eu entendi que não adianta nada a gente se higienizar a uhum, partir do que o outro faz, né. Então, a comparação alheia, eu acredito que seja um dos maiores inimigos, uhum, do desenvolvimento da marca pessoal. Então, eu penso muito sobre esse lugar de se conhecer, de entender os limites, como eu posso iniciar, né, esse desenvolvimento de socialização, como eu posso quebrar essas vieses, né. E lembrando, o CEO é um ser humano tanto quanto você, então você não precisa ter medo ou se sentir acanhado, acanhada ou acanhade quando você encontrar uma pessoa que tem uma figura de poder e paralelamente já tem ali uma marca pessoal mais desenvolvida. Quando você é você mesmo, ninguém vai uhum, questionar e as pessoas vão te ver de uma maneira horizontal. Então é muito importante a gente pensar em psicologia, né, ter um acompanhamento. Se você for uma pessoa neurodiversa, ter constância no psiquiatra, tomar os remédios se forem necessários, desenvolver uma cultura saudável para você pensar em um esporte, pensar em ações que você pode desenvolver em coletivo, com coisas que a gente se identifica. uhum. Então, existem vários coletivos onde a gente pode promover ações de networking com pessoas que estão próximas, né. Então, eu acho que isso fica mais fácil para a gente se identificar com outras pessoas e entender que a gente pode trocar. Uhum. E aí a dúvida: "Ah, agora eu vou ter que virar blogueirinho, vou ter que postar TikTok, vou ter que fazer dancinha". Marca pessoal não tem nada a ver com ser influenciador, tá, gente? Influenciador pode ser uma consequência de uma marca pessoal bem construída, de um efeito, não é a causa, não é por ali que começa. Então vamos lá, Lua, falar um pouquinho. Vamos desconstruir a figura da marca pessoal comparando com o creator, o influenciador, que são tão lá na ponta. A marca pessoal não tem como objetivo você se tornar um influenciador. Pode acontecer, mas vamos separar para agora todo mundo que está assistindo a Arregaçando vai ter que virar blogueiro? Não é esse o objetivo. Se for, que legal, mas se não, mas vamos separar os conceitos agora então. Perfeito. Bom, pensando em presença online, sobre a marca pessoal e também a pessoa influenciadora,
A nossa marca pessoal, na presença online, não precisa necessariamente ter um objetivo de irritar, Uhum, e sim, trazer um empoderamento a partir da sua experiência profissional, dos seus conhecimentos, e também desenvolver esse networking, mas sem necessariamente o propósito de estar nesse lugar de influência. Já a pessoa influenciadora acaba tendo como objetivo uhum, principal monetizar o seu trabalho, crescer cada vez mais nas redes e desenvolver táticas para que essa pessoa possa alcançar mais pessoas. uhum, Então, eu acho que a pessoa influenciadora, ela está muito preocupada em como chegar em mais pessoas, e chegar em marcas, chegar em empresas que possam fomentar o trabalho dessa uhum, pessoa. E eu acredito também que a pessoa influencer, ela não está necessariamente nesse lugar de especialista. Então, uhum, a pessoa que desenvolve o seu próprio personal branding, traz a sua experiência profissional, a sua expertise, uhum, e também acaba colaborando com outras pessoas que estão na mesma área, né. Então, a pessoa influencer, ela desenvolve conteúdos pensando em nicho, e com certeza a pessoa que desenvolve a marca pessoal também pensa no nicho, mas cada um está num lugar, uhum, e vale lembrar que a gente não precisa necessariamente das mídias sociais para desenvolver a nossa marca pessoal, como eu dei em exemplos anteriormente. E a pessoa que é blogueira, que é influencer, ela não está nesse lugar, está num uhum, lugar muito da mídia, de uma exposição que leva essa pessoa a ter, né, uhum, o aqué sobre o seu trabalho. E eu sou um exemplo de pessoa que tem uma marca pessoal desenvolvida e não necessariamente, tive por trás de mim uma grande empresa, uma uhum. grande agência, apesar de ter passado, né, por agências de publicidade, trabalhado com grandes marcas. Eu acredito que a nossa marca pessoal, ela está muito ligada com as nossas crenças, com o que a gente traz. É uma coisa muito mais genuína, enquanto a pessoa influencer muitas vezes pode estar criando Uhum, essa nova persona. uhum, Então, eu acredito muito que a pessoa influencer, às vezes, pode estar ok com não ser uma pessoa tão genuína. uhum. E aí eu vou trazer um conceito de marketing, aproveitando que a Lu entende bastante, e vou furar um pouquinho a nossa pauta para falar de métricas de vaidade. O que é métrica de vaidade? É aquele like, compartilhamento, quantos seguidores. Final da história, isso é só métrica de vaidade mesmo, né, Lua? Totalmente. Eu percebo até pela minha atividade no LinkedIn e acabo vendo que, apesar de eu não ter um número gigante de seguidores, eu percebo que, o conteúdo que eu trago é muito qualitativo. Então as pessoas que vêm a me contratar, me olham pelo conteúdo, também pelas pessoas que estão comentando ali, então não precisa ter 50 comentários. Uhum, Pode ter comentários de pessoas relevantes em outras áreas do mercado que acabam endossando o meu próprio trabalho. Então, quando uma pessoa que é do RH ou trabalha numa agência ou diretamente com uma marca, vai olhar a minha qualidade, como eu escrevo, qual que é o meu desenvolvimento intelectual, uhum, como eu me projeto também frente a uma câmera, minha comunicação. Então, números não fazem você fechar job. O que faz você fechar job é ser uma pessoa extremamente profissional, é ser uma pessoa propositiva, é ter conhecimento e também, se libertar desse lugar de ter medo de flopar, uhum, de ter poucos likes e, paralelamente, se empoderar do fato de que você pode chegar. Então a gente tem que quebrar essa síndrome da pessoa impostora, não ter aquela gana de crescer, crescer, postar um conteúdo genérico para ter likes, porque eu vejo muito que as pessoas que contratam uhum, percebem justamente que você está se esforçando minimamente, só que demais, para poder chegar nesses números. uhum, Então, quando se trata de marketing de influência e publi, isso pode ser interessante, mas como eu converso diretamente com o mercado, com C-levels, com pessoas de pessoas de renome ali no mercado, eu não necessariamente preciso de um número alto de seguidores, especialmente trabalhando ali como conteudista no LinkedIn,
eu acredito que seja sobre qualidade, não quantidade. E, naturalmente, isso é percebido e um job puxa outro. Então, vale muito a gente lembrar que nossa marca pessoal, quando a gente faz um trabalho a partir, né, de um conteúdo visto da gente, devemos lembrar, né, que o impacto que a gente causa pode levar pessoas a lembrarem da gente. Então, eu percebo muito pessoas que vêm até mim: "Ah, Lua, te indiquei para outro job", né, numa palestra que eu Uhum. fiz. Então, o impacto que a gente traz diretamente nas pessoas faz com que isso seja insignificante, né, a Uhum. questão do número, a questão da vaidade, né. Existem táticas que a gente pode usar para poder irritar, mas a gente tem que se basear nisso pra Uhum. gente ser um grande profissional? Eu acredito que não. E às vezes a marca pessoal, assim, trazendo da sua fala, é a marca que você deixou em alguém. Se a pessoa curtiu aquilo, aprendeu com você, ela vai te indicar, ela vai lembrar de você deixou uma marca. Com É certeza. uma fase da marca pessoal que você marcou alguém. E aí você falou bastante de networking, acho que é muito importante, e eu vou fazer um super paralelo aqui também, que existe um networking genuíno, que é quando, da mesma forma que a gente se conheceu, conversamos, estamos trocando, a gente conversa. Ok, um networking genuíno, não é aquele networking de oi, tudo bom? Me indica para um trabalho, não sei o quê. Isso não é networking, gente, isso é tentar fazer uma coisa que não existe. Então, como que o networking foi importante para a Lua na tua trajetória de construção de marca pessoal e na posição que você está hoje? Eu acredito que o networking é a base para a gente desenvolver qualquer coisa numa questão social, né. Então o networking foi justamente o que me levou até aqui. Eu tenho um exemplo vivo de um networking do amor, eu gosto de Uhum, chamar de networking do amor, esse networking uhum, genuíno, porque a gente se conecta com pessoas sem um propósito uhum. egóico, sem pedir nada, Eu né. quero conhecer a pessoa, o que ela faz. O que ela faz a gente já tem um mínimo de conhecimento, mas o que a pessoa carrega, os valores, como se comunica e como essa pessoa trata a gente diretamente é o mais importante, Uhum, né. E, bom, o networking, nesse exemplo que eu vou trazer um exemplo do Felipe dos Anjos Almeida, que é uma pessoa LGBT mais seguida no LinkedIn. Eu lembro que eu fiz um post de benchmarking, porque eu estava criando o meu primeiro projeto em uhum. diversidade, inclusão e pertencimento, e ele comentou e a gente marcou uma reunião. Eu não tinha um propósito de criar conteúdo no LinkedIn, mas conversando com ele, ele falou: "Lua, começa a criar conteúdo, cria tantos conteúdos por semana, posta tais horas", e a partir disso ele começou a comentar, e o comentário dele levou para outras pessoas. Ele me apresentou também para outras pessoas que já estavam, ali num renome no LinkedIn, e conhecer pessoas me permitiu desenvolver muitos projetos, tanto sociais quanto de trabalho. Outro exemplo vivo é a diversidade, né, diversidade com C de cidade, que é uma empresa fundada por mim, pela Tamara Braga e por outras pessoas maravilhosas que têm muita expertise e também, né, são pessoas de recorte. E a Tamara veio justamente do LinkedIn, ela estava desde o começo, Uhum. mas só um ano depois a gente foi se conectar presencialmente e foi uma coisa assim. Encontrei uma irmã na minha vida, uma parceira, e a partir desses movimentos, entendendo que a gente trabalha muito bem juntas, a gente decidiu expandir e acreditar na gente, porque é nada mais justo do que pessoas se conectarem criando um hub de oportunidades, né, sem trazer aquele ego. Eu acredito que me libertar desse ego de necessariamente me conectar com todas as pessoas, querer ser gostada por todas as pessoas, me fez entender que naturalmente as pessoas me valorizam, Uhum, gostam da minha pessoa, porque eu não tenho muito um esforço para poder trocar com as pessoas. Então, ser genuína e trocar diretamente de uma maneira pessoal, profissionalmente, né, me fez entender que eu posso fechar contratos de uma maneira humanizada, que eu posso trocar com profissionais que vão me contratar e recebem um bom impacto. Então, uhum, isso faz com que a pessoa se empolgue, né, de me ter na empresa, porque, a priori, o referencial que a pessoa tem é a minha construção ali online ou até mesmo através de vídeos. Aí, quando a gente conversa numa reunião, a pessoa realmente entende que o que eu trago é propósito. uhum, E o networking também
né, pensando em desenvolvimento profissional, é muito importante, porque às vezes a gente precisa ter acesso a um conhecimento que às vezes é difícil da gente encontrar de maneira online. Uhum. Então, poder conversar com outras pessoas que estão na nossa área é justamente a ponte para a gente poder entender de maneira mais tática. Afinal, essas pessoas que a gente troca já têm uma malemolência, já têm um Uhum. conhecimento. E o networking em si me fez perceber quão é importante eu me acolher, quão é importante eu valorizar a minha construção, a minha família, os meus amigos, e isso se estende profissionalmente. Então, quando a gente acredita que a gente pode se conectar com as pessoas, que a gente pode ser genuíno, o networking é do amor, não é algo forçado, não é algo que vai fazer a gente se conectar por algum interesse egóico. E aí, isso é justamente um convite para as pessoas olharem a gente como um horizonte, não necessariamente como, eh, um não necessariamente como algo que vai fazer você acessar, né. A gente acessa naturalmente, as pessoas lembram da gente, as Uhum. pessoas puxam a gente para poder trabalhar, para poder trocar. Eu acho que o mais importante é desenvolver uma troca legal e as pessoas lembrarem de mim de uma forma muito positiva, porque é isso que foi o meu propósito desde o início, criando conteúdo e se deu naturalmente, né. Uhum. Todas as acessos, conquistas, o Top Voice, o programa de creators, os programas de aceleração, trabalhos com audiovisual, com grandes empresas, palestras, por aí vai. Networking é sobre conexão, né, não é sobre usar os outros como degrau para chegar em algum lugar, eu acho que é muito isso. Então sigam a Lua no LinkedIn, inclusive sobre diversidade e inclusão ela me dá vários puxões de orelha, então fica a dica, tá. Às vezes ela manda alguma coisa e fala: "Léo", e eu: e aí outro ponto que a gente às vezes precisa desenvolver é o nosso lugar de escuta. Então, às vezes ela vai: "Léo, tal coisa", eu: "É, pisei na bola mesmo, vou repensar". Então, às vezes também é sobre cara, às vezes só senta e escuta, aprende com a outra pessoa. E aí falando de um recadinho para encerrar, qual que é o seu recado de força e poder para quem está começando nessa trajetória de desenvolver sua marca pessoal ou está no meio do caminho ou quer ampliar isso? Qual que é o recadinho de ouro da Lua? Bom, você é um ser humano, você tem muitas qualidades. Tudo que você viveu pode gerar um conhecimento que pode fazer com que você se conecte genuinamente com outras pessoas, com que você se empodere, né, de tudo que você é, para que você possa se acolher, se conectar com pessoas que acreditam, em você. E isso faz com que a sua trajetória profissional, seja mais fluida, afinal as pessoas vão te conhecer mais, caso ocorra um desligamento, facilita para que você possa se recolocar com mais facilidade. Acredito também que esse empoderamento, no âmbito profissional, faz com que você se liberte desse lugar da pessoa pessoal e da pessoa profissional, afinal nós somos a mesma pessoa, então é importante a gente trazer todos os nossos valores e a nossa versão mais genuína no mercado de trabalho, em qualquer coisa que a gente faça, e isso leva a gente quebrar estigmas, estereótipos, porque também a gente vai estar entendendo toda a diversidade, então olhe para as pessoas como outros seres humanos que também têm qualidades, que também têm histórias, e a escuta ativa é muito importante também, né, Uhum. porque a partir disso a gente entende que a gente pode se conectar genuinamente com as outras pessoas, não necessariamente, criando uma bolha rosa, né. Uhum. Quando a gente critica e a pessoa recebe bem a crítica, a gente percebe que essa relação, ela não é baseada numa bolha de aquela harmonia Hum. falsa, e sim que a gente pode se desenvolver sem perder a nossa essência, sem perder a nossa troca. Então, acredite na sua pessoa, seja a sua melhor versão e não deixe nunca que coloquem você num lugar onde você não está. Não deixe com que as pessoas te critiquem num lugar de medo, de raiva, de inveja. Escute críticas de quem te valoriza, de quem acredita em você. E não se apegue nessas críticas, só Uhum. pense, reflita,
haja e sempre acredite em você. Lua, muito obrigado pela presença, por todo esse conteúdo, essa troca. Quem quiser continuar o papo com a Lua, vai lá no LinkedIn, que tem um monte de coisa dela por lá. Chama ela no inbox, se quiser mandar uns jobs, quiser conversar, entender um pouco mais. Tá super aberto aí o LinkedIn dela. E a gente volta já já com mais um papo do RH Summit, pessoal. Até mais.